Como já imaginávamos, a segurança pública é um dos temas que já está aparecendo na campanha eleitoral e que vai cair no colo dos próximos governantes, tanto no Estado quanto no país. Para analisar quais medidas vão precisar ser tomadas e como você pode identificar uma proposta coerente nessa campanha, nós vamos conversar com o especialista em segurança pública e professor da Faculdade de Direito de Santa Maria, Eduardo Pazinato, e o juiz do Tribunal Militar do Rio Grande do Sul, Amilcar Macedo. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, e você aí de casa pode participar da nossa conversa, 99588-2374, pelo WhatsApp, mensagem de texto. Bom, a segurança pública passa por muitas dificuldades no Brasil, no Estado. Muitos especialistas da área afirmam que é preciso repensar o modelo e investir em ações de longo prazo. Mas e agora, com as eleições chegando? O que deve ser prioridade para os governantes? A pauta mais urgente, vamos começar assim, gente, vamos começar a curto prazo, depois a gente vai desenvolvendo ideias a médio e longo prazo. Começo com o juiz militar, doutor Amilcar Macedo. Bom, eu tenho uma frase de um jornalista americano, faleceu na década de 50 do século passado, que é o Henry Makin. Ele dizia o seguinte: para todo problema complexo, existe uma solução simples, elegante, porém totalmente equivocada. Então, a segurança pública é um problema absolutamente complexo. Então, nós não podemos buscar soluções simplistas, né? Nós temos, como tu mesmo disseste ali, que tentar buscar e passar isso para os candidatos a governador, soluções de médio e longo prazo para a segurança. E tentar visualizar estas medidas tanto na causa do crime, fundamentalmente na causa do crime, que nós chamamos lá de prevenção primária, né? Que nós vamos atacar as questões sociais, as questões de educação, né? As questões de prevenção vitimária, enfim. As causas secundárias, a prevenção secundária, que é aquela que fala do sistema judicial, das leis, melhoramento de leis, isso tudo causas a longo prazo, né? E também da situação prisional, que hoje é a nossa usina de fabricação de criminalidade. Mas a curto prazo, o que nós podemos pensar? Veja só que até a curto prazo nós estávamos numa situação bastante complicada no Estado. Nós tínhamos até bem pouco tempo aí, pouco mais de 16 mil homens na Brigada Militar. Numa eleição que se avizinha, o que nós precisamos? Nós precisamos de política de aproximação. Tá? Para uma eleição, nós precisamos policial, né, aquela política de proximidade do policial com aqueles que são os detentores ali da política de segurança pública, juntamente com o Poder Judiciário, que vai fiscalizar a eleição. Então, nós precisamos de uma polícia de proximidade. Isso a Brigada sabe fazer. Eu não tenho não tenho nenhuma dúvida de que nós vamos ter uma eleição muito segura sob esse ponto de vista, a menos que nós não tenhamos efetivo, o que me parece não é o caso. Tá? Então, nós precisamos de uma polícia para fiscalizar os locais de votação, que dê segurança para o eleitor. Isso a Brigada sabe fazer como ninguém. Creio eu, e posso estar equivocado, que nós não teremos problema nesse ponto nas eleições que se avizinham. Me parece que o grande impacto que nós temos, né, e eu quero, sobre isso, ouvir o Pazinato depois, que ele trabalha agora num projeto de propostas para os governadores, que me parece que isso é fundamental. O que nós temos hoje, só para dar uma análise assim? Nós temos sucateamento de estrutura, viatura, coletes, munições. Agora o governo aprovou aí um projeto que me parece interessante, que a iniciativa privada vai fazer doações nesse sentido. Mas nós temos esse déficit hoje. Nós temos um modelo de confronto, né, versus investigação e inteligência. Sem dúvida. Esse é o modelo que nós temos hoje. Confronto da polícia ao revés de termos investigação e inteligência. Claro que não é só inteligência e investigação. Nós falávamos agora aqui anteriormente dos crimes que estão ocorrendo ali no parque, ali, né, na Porto Alegre, na Redenção. Bom, para isso não adianta só ter investigação. Aquele crime que é o crime de oportunidade, eu não tenho como investigar, não tenho como me antecipar a ele. Eu preciso de um policiamento ostensivo. Para isso eu preciso de gente. Agora, assalto a banco, né? Isso eu já posso ter, que são os maiores crimes, né? Isso eu já posso, tráfico de entorpecentes, isso eu já posso ter uma polícia investigativa que vai adiantar e muito.
E parece que seriam, assim, Claro. de Vamos forma ouvir o introdutória, né? Pazinato agora, para a gente, a partir dessa introdução do doutor Amilcar, eu quero mostrar aqui, ó, Agenda Eleições 2018, RS pela Paz, pela Segurança dos Direitos da Cidadania do Gaúcho. Deixa eu mostrar aqui que o Pazinato me entregou, está aqui na 1. Né? Pazinato, professor Pazinato, eu pensei algumas coisas na fala do doutor Amilcar. Primeiro, por exemplo, ações de curto prazo, se a gente imaginar que elas vão resolver alguma coisa, o Rio de Janeiro está nos mostrando isso de alguma forma. Cada vez mais tem se intensificado os confrontos nas comunidades. Mas antes da gente olhar para o país, vamos olhar aqui para o Rio Grande do Sul, aproveitando a oportunidade do que aconteceu agora na Redenção. E parece que as coisas estão muito interligadas. Por exemplo, rouba banco, rouba carro, financiando o tráfico de drogas, as facções, né, uma maneira de se ter moeda de troca, de capital. Se a gente fosse imaginar, dentro do que se tem de efetivo hoje, de estrutura na Brigada Militar, isso é o suficiente, não digo só para combater, mas para um trabalho de inteligência. Por exemplo, quando a gente prestar atenção nos candidatos, a partir do que o doutor Amilcar falou, a gente deve imaginar assim, bom, temos que aumentar o efetivo e investir na estrutura da Brigada Militar. Mas investir aonde? É o efetivo que vai para o confronto, aí a gente já começa a ver a visão de cada um. Claro. Né? E a curto prazo. É para confronto ou é para inteligência esse investimento? É por aí que a gente imagina que temos algumas ações a curto, médio e longo prazo? Sem dúvida. Acho que a introdução do Dr. Amilcar foi muito qualificada e muito precisa, e ao mesmo tempo é um prazer reencontrá-lo e um prazer privar com ele desse debate público através da Ubra TV, que é bastante importante. Não há dúvida que nós tenhamos medidas que devem ser tomadas com esse olhar de médio e longo alcance. Tá? Eu diria, essas 90 propostas concretas que a gente apresentou pela manhã, e que esperamos que tenha uma boa repercussão na imprensa e que cada gaúcho e gaúcha possa se apropriar desse material, inclusive para servir como parâmetro de avaliação dos candidatos ao governo do Estado, a quem nós vamos entregar, independentemente de partidos, a todos eles, né, essa contribuição da sociedade civil, que é resultado de um amplo processo de participação. Foram mais de 1.000 pessoas, mais de 60 organizações da sociedade civil gaúcha que por um ano se envolveram e debateram esses temas centrais da agenda. Eu te diria que no curto prazo o que o novo governador precisa fazer são medidas de ordem organizacional. Ele precisa, quem sabe, eficientizar as potencialidades, o capital humano e os recursos financeiros que tem. Vamos dar um exemplo concreto para o nosso telespectador e para aqueles que nos assistem. O Dr. Amilcar falou algo central. Nós precisamos agregar inteligência, nós precisamos focar nos crimes contra a vida, nos crimes violentos. Tá? Bom, o governador não vai assumir no dia 1º de janeiro com a capacidade de, por decreto, ampliar o efetivo da Brigada Militar, da Polícia Civil, do IGP e da SUSEP. Sim. Mas ele pode tomar previamente algumas medidas que vão ao encontro desta necessidade. Uma delas, nós precisamos desarticular o capital econômico gerado pelo tráfico, pelo mercado ilegal de drogas. E como é que a gente faz isso? A gente não faz isso simplesmente criminalizando o usuário pobre ali do Guajuviras, da Matias Velho, da Harmonia. Evidentemente, o policial, se deparar com uma situação de flagrante violência ou de um delito em curso, ele tem o dever, né, até para que ele não incorra num delito e não prevarique, ele tem que efetivar a prisão. Mas a orientação da política criminal do Estado precisa concentrar os esforços no crime organizado, na lavagem de dinheiro e nas facções criminais. Como é que se poderia fazer isso? Um departamento na Secretaria de Segurança que articule o trabalho que a Polícia Civil já vem fazendo nesse sentido, agregando Receita Estadual, Receita Federal, o COAF no âmbito do Banco Central e por consequência, inteligência para desbaratar esses grupos organizados que se organizam muitas vezes com a participação de agentes do Estado e que movimentam quantias vultosas. Saiu recentemente um livro da Camila Nunes Dias e do Bruno Paes Manso debatendo o tema do PCC no Brasil. O PCC, as cifras são astronômicas, a movimentação financeira. Há quem diga que é algo como 200 bilhões por ano. Né? O PCC, que está se expandindo pela fronteira, inclusive fronteiras da região sul, como Paraguai, só vai ser desbaratado se a gente retomar os investimentos na inteligência policial, junto com órgãos da Receita, na área econômica, revertendo, inclusive, o capital oferido de modo ilegal para o enfrentamento dessas violências.
Então, esta é uma medida concreta. O sistema prisional, a meu ver, não dá mais para a gente relegar esta missão, que é absolutamente complexa, a exemplo das demais, aqui o doutor Amilcar se referia, sem uma secretaria própria para debater o tema. Né? Veja que em São Paulo, em 1993, está fazendo 25 anos, foi criada a Secretaria de Administração Penitenciária. Quem prende não deve cuidar, né? Exatamente, até para garantir aquilo que no direito a gente chama de freios e contrapesos, né, uma capacidade de controle mútuo. Mas tem que ter orçamento, tem que ter equipe técnica, tem que ter metas, um plano de modernização do sistema prisional e de medidas socioeducativas, porque nós temos as facções atuando na faixa etária de 12 a 18 anos, lá na fase, lá nas cases. Tá? Então, nós somos uma secretaria que organize, que faça a gestão integrada. Ah, mas não há recursos. Não há recurso. O Fundo Nacional Penitenciário tem milhões, quiçá bilhões de recursos aguardando bons projetos para implementar. E eu ia te perguntar isso, por que esse dinheiro não é usado? Porque a burocracia para elaborar projetos na gestão pública é muito elevada, a execução é pior ainda. Mas é preciso trabalhar com inovações. O próprio Presídio de Canoas é um método construtivo, inovador, que permitiu acelerar o processo. Agora, não adianta construir a obra e não ter a equipe para gerenciar. Sim. Veja que nós temos, só o BNDES tem uma linha de financiamento de 5 bilhões de reais para todos os projetos necessários. Óbvio que é um financiamento, mas a fundo perdido, para a área da segurança. Será que nós não conseguiríamos aumentar em 30% a capacidade do sistema prisional, do sistema de medidas socioeducativas, qualificando a execução da pena? É qualificando com base em quê? Na ideologia? Não, é com base na Constituição Federal, na lei de execuções penais. Como é que vai se controlar o sistema prisional se ele está abarrotado de gente? Sim. Como é que vai se garantir a individualização da pena se nós temos uma superlotação carcerária? O que o Estado vem fazendo hoje, vai continuar a fazê-lo se não mudar essa política, é se colocar como Red Hunter das facções criminais. Eu vou pegar aqui, vou juntar duas perguntas, tá? O doutor Amilcar falou, por exemplo, das parcerias que a gente está vendo aqui no Estado e, inclusive, no nível municipal, porque a gente tem guardas, as guardas municipais aqui, por exemplo, de Canoas, sendo reforçadas, assim como uma brigada militar, que deveria ser esse dinheiro deveria vir do Estado, e a gente vê instituições de bairro, como a gente vê na Zona Norte de Porto Alegre, ou aqui mesmo a Associação de Empresários do município. Como a gente pode integrar o município através da guarda, como ele pode colaborar na questão da segurança pública, que obviamente é uma obrigação do Estado e também da União, e essas parcerias, a gente sabe que o município não tem recurso, o Estado não tem recurso, essas parcerias poderiam ser um caminho, poderiam estar, né, cada vez mais sendo aprimoradas. Como é que vocês entendem isso? Nós temos vários exemplos, né? Na Colômbia, aqui mesmo em São Paulo, Canoas foi um desses exemplos. Nós não conseguiremos combater a criminalidade sem o engajamento dos municípios. Isso é primordial, não tem como fazer diferente. Né? Canoas aqui deu um exemplo disso. Né? Nós tivemos um engajamento do município no combate à criminalidade. Apenas para citar, por exemplo, eu fui promotor aqui em Canoas, isso lá por 2009, 2010, e nós fizemos um enfrentamento a algumas organizações criminosas, fundamentalmente com tráfico de entorpecentes, comandadas de dentro do presídio. O que o município fez? O município ingressou com melhoria num determinado bairro que foi sorteado assim, né, para que nós implementássemos essas melhorias lá, para ver qual seria o resultado. Então, foi colocado um sistema de detector de disparos, de tiro, né, que foi colocado pela prefeitura. Cada vez que se disparava um tiro, já vinha ali no sistema e se sabia onde aquele tiro havia disparado, já podia deslocar uma viatura até lá. Um centro de controle em que articulava ali Guarda Municipal, Polícia Civil, Brigada Militar. Melhorias naquilo que nós chamamos assim de equipamentos públicos, né, um local lá de saúde, né, um posto de saúde, foram melhoradas as delegacias, o posto da Brigada Militar, enfim, né, uma série de equipamentos públicos, iluminação de rua, Sim. melhoramento de parques, onde as crianças brincam, ou seja, presença, isso tudo chama-se, se nós pudéssemos resumir, nós diríamos o seguinte: presença do Estado naquele local. E concomitantemente foram realizadas 2 operações repressivas, porque infelizmente nós não podemos esquecer da repressão, ela é necessária. Claro. Nós fizemos 2 operações repressivas, juntamente com a Brigada Militar e Polícia Civil, e conseguimos retirar
Foi uma no bairro Guajuviras e outra Matias Velho. Sim. Conseguimos retirar de lá, isso com um trabalho... 2009, Operação Cova Rasa. Isso aí, depois as duas Guajuviras. As duas Guajuviras. Então, isso com inteligência, com todos os equipamentos disponíveis hoje na legislação para combate ao crime com inteligência, foram presas diversas pessoas e foram retiradas daquele meio. Sim. Na época, houve uma revista de âmbito nacional que chamava o bairro Guajuviras, em Canoas, como a Bagdá do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos ali cerca de 11 a 12 homicídios mês. Num período de 5 meses, nós reduzimos para 0. Não houve nenhum homicídio durante aquele período de 5 meses. Sim. Mas isso foi um trabalho articulado. Isso não foi um trabalho só das forças de segurança pública, Não. a presença da prefeitura Município, com a saúde e educação. Estado, claro. Exatamente, município. E o município entrou lá com a Secretaria de Ação Social, Sim. com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Infraestrutura, enfim, entrou com diversas secretarias ali, todas articuladas. Claro que isso foi um ensaio, um balão de ensaio, foi, mas deu para notar o seguinte, que isso dá certo. Funciona. Isso dá Claro. certo. Claro que nós temos que planejar isso em âmbito estadual, mas é preciso que os municípios se engajem nesse combate. Bom, ainda em cima dessa pergunta, eu vou introduzir outra questão, e aí já vamos chamando, já que a gente está falando de integração, a presença do Estado nas suas diferentes frentes, municipais, estaduais e a presença federal, o ministro da Segurança, Raul Jungmann, afirmou nesta sexta-feira que prevê a implementação do Sistema Único de Segurança Pública, isso no mês de setembro. Professor Pazinato, o senhor acredita que esse sistema pode vir a funcionar e realmente integrar não só as forças policiais, mas a presença do Estado em cada comunidade? A gente está vendo enfrentamento no Rio de Janeiro, a grande questão é se as UPPs chegam, mas e as UPAs? Vão chegar nessas comunidades? Como vai esse funcionar? é o problema. Eu vejo essa lei, uma lei federal, aprovada agora em junho, a 13.675, a lei do SUSP, conhecida como lei do SUSP, como uma janela de oportunidade, tá? Talvez, pelo viés de ofício, né, de ser formado em direito, eu não acredito que a lei por si só vá construir política pública. Mas ela, e o ministro vem fazendo um esforço, é preciso reconhecer nesse sentido, vem indicando a necessidade de uma integração mais sistêmica entre os entes federados, entre segurança pública e justiça criminal, entre controle e repressão qualificada da criminalidade violenta e prevenção social, situacional das violências. E esta lei, ela traz alguns imperativos, né? E eu digo que ela é uma janela de oportunidades para além da lei, porque ela fixa em um dos seus artigos a necessidade de que a União construa um plano nacional de segurança pública e defesa social, e induza essa articulação mais sistêmica desde o governo federal, que é onde estão a parte substantiva da arrecadação dos tributos, né? E, ao mesmo tempo, ela deixará de repassar recursos públicos na área da segurança se os estados e os municípios também não desenvolverem os seus planos, respectivamente, estaduais e municipais de segurança pública e defesa social. Então, eu vejo justamente que, a exemplo desse relato do Dr. Amilcar, que foi protagonista desse processo, desde o Ministério Público, né, a função que ele desempenhava à época, e veja essa sinergia do Poder Executivo Municipal, do Poder Executivo Estadual, do Ministério Público, do Poder Judiciário. Quer dizer, se nós não construímos uma integração sistêmica para além do discurso, na prática, vai ficar muito difícil. É por isso que esta proposta tem um eixo específico, são 7 eixos. Um dos eixos é justamente o eixo de relações federativas com os municípios. E nós estamos propondo um departamento estadual de relações federativas e municípios, para que este programa, e é preciso também apontar as boas notícias, o secretário Schirbi tem feito um esforço nesse sentido na relação com os municípios. Ele criou o Sistema Integrado de Relações com os Municípios, o SIM. O SIM precisa ser vitaminado, potencializado, inclusive com a liberação de recursos. Nós temos o Badesul, que é um banco de fomento. Nós temos o Banrisul, parte dos lucros, e é uma das propostas de financiamento que nós estamos fazendo aqui, das empresas estatais, em torno de 20%, deveriam ser revertidas para o Fundo Estadual de Segurança Pública. Nós podemos implantar um estudo de impacto de segurança pública, que é previsto uma lei federal também, para que investimentos privados ou públicos de médio e grande alcance, que vão ter rebatimentos na área da segurança. Aqui em Canoas foi feito, por exemplo, com o shopping, foram criadas contrapartidas, inclusive, para a área da segurança. Nós temos esse PL 129, que é o PL a que se referiu o doutor Amilcar, que foi uma proposta do Instituto Cultural Floresta, né, do setor empresarial. É uma lei estadual, tem que ser executada. Nós temos possibilidades do Estado compensar
tributos via, por exemplo, ICMS para aqueles municípios que investirem em iluminação pública, em pavimentação de ruas, em recuperação de espaços degradados, né, criando espaços urbanos seguros. Então, nós temos vários expedientes para potencializar por exemplo, isso. A gente também vai ter eleição para deputado estadual e federal, e aí entra a parte legislativa. Hoje, a nossa legislação, na ideia de vocês, contempla esses investimentos ou é preciso legislar um pouco mais voltado à segurança pública? O que tem já hoje na legislação? O SUSP, ele é uma boa iniciativa. Pois é, porque algumas coisas, algumas propostas, eu fico imaginando se existiam ou não. Não tem dúvida que a gente pode e deve qualificar, aprimorar a legislação. Vou dar um exemplo. Essa questão que falava o doutor Amilcar da recomposição do efetivo. Isso poderia ser um projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo Estadual para que houvesse um gatilho. Na medida que os profissionais vão se aposentando, pudesse fazer concurso para repor. E outra coisa que é importante... horas extras, estímulos para permanência. Outra coisa que é importante nessa questão de recomposição do efetivo é este QO que tem, né, o quadro de organização da Brigada Militar, ele é da década de 70, 80. Aí a questão que eu pergunto é o seguinte... Quanto de recomposição de efetivo nós precisamos? Sim. Ou só nós vamos pegar bom, eu tenho tantas vagas aqui, vou contratar tantos para fazer concurso. Me parece que nós temos que ter um diagnóstico, sem dúvida, né, atual de saber assim, bom, eu preciso do que de efetivo? Sim. Né? Em que posições também? Exatamente. Mas para isso é preciso fazer um diagnóstico, né? Para onde eu vou colocar esse efetivo, porque daqui a um pouquinho eu estou contratando 10 mil homens e eu precisaria de 3 ou 4 ou 5. Claro, né? a situação tecnológica. Exatamente, né? não é a mesma de quando foi criada a... Claro que não há dúvida que nós precisamos de efetivo hoje. Sim. Não há dúvida. Mas a questão é o seguinte, este efetivo, ele foi pensado na época que nós não tínhamos uma tecnologia tão avançada. Então, talvez nós não precisemos de tanto efetivo como o QO necessita, por exemplo. Sim. E uma coisa muito importante, eu tirei agora à tarde, antes de vir para cá, no site da SUSEP, que ele está sempre atualizado ali. Esse foi atualizado até o final do ano passado. Só para uma ideia aqui, como nós precisamos fazer investimento de longo prazo, né, principalmente em educação. 61,5% dos presos hoje, que são 37.785 homens e 2.096 mulheres, dados de dezembro de 2017. 61,5% tem ensino fundamental incompleto. 12,9% tem ensino fundamental. Mais 2,4% são de analfabetos. Então, quase que 80% de todos os nossos presos carecem de educação. Sem dúvida. E nós perdemos ali no abandono e da evasão escolar. Exatamente. Por isso que algumas das medidas deste plano, com gestão da informação, exatamente, é fazer a buscativa desse jovem que abandonou e evadiu a escola. É trazê-lo, resgatá-lo novamente para a educação, para que nós não tenhamos que construir, né, como dizia... Presídios. Presídios, né? Exatamente. Darcy Ribeiro, dizia essa frase que é antológica. Hoje, né? quase 80%, pai da educação integral. Né? Quase 80% hoje dos nossos apenados tem, no máximo, o ensino fundamental. E vamos somar esse número, que me preocupou muito na semana passada. Nós recebemos aqui o doutor Darcy, também, que representa a FETAGS e o Cine, nos mostrando o número, FGTAS, desculpa, a FETAG, estou lembrando de outra instituição, a FGTAS, que também é ligado ao Cine. Você aí, o Cine de Porto Alegre, no centro e em outros municípios, mostrando o número de desempregados e o número de pessoas que estão em completo desalento, ou seja, que não estão mais procurando emprego. Aí tu soma essa massa que não está qualificada e que já não tem esperança de entrar no mercado de trabalho, está feita a panela de pressão. Por isso que a tua pergunta inicial, o que dá para fazer? Eu acho que a gente tem que superar esse discurso da crise. Porque o discurso da crise ele nos leva ao imobilismo. Nós podemos e devemos fazer mais e melhor. Primeira coisa, como disse o doutor Amilcar, é um bom diagnóstico. É trabalhar com dado e com informação. Como é que a gente pode incidir nos fatores de risco, nas causalidades da violência, sem falsas dicotomias? Óbvio que nós precisaremos investir em repressão qualificada. Óbvio que nós precisaremos investir em prevenção. Isso de Medellín a Nova York, né, de Canoas a Lajeado, né, para citar um exemplo de a comunidade se envolveu na construção de um presídio, né, do Ceará ao estado do Rio Grande do Sul, todos padecem dessas dificuldades. Então nós precisamos que os novos gestores, é importante você, eleitor, né, nós eleitores, se apercebam se o plano ele é um plano factual, né, ele é efetivamente viável,
ou ele é um conjunto de palavras soltas, né, para gerar um impacto de quem ouve, mas que não tem nenhuma aplicabilidade. Tá? Aquelas ideias mirabolantes, eu vou dobrar o efetivo no primeiro ano, né? Aquelas Sim. ideias mirabolantes de que está faltando prender. Bom, a população carcerária no Rio Grande do Sul aumentou em cerca de 20% de 2016 em relação a 2014. Prender, prende. Está se prendendo. Sim. Tá? Se está se prendendo adequadamente, corretamente, é outra discussão. Claro. Então tem que qualificar também o discurso daquele que nos assiste, que nos ouve nesse processo. Bom, o Gilmar de Canoas manda pelo 99588-2374, vamos para a tela. Sou o Gilmar de Canoas, só para lembrar que o usuário de entorpecente é sim um grande fomentador do tráfico de drogas e deve ser combatido com extrema urgência, pois aumenta dia a dia. Isso só o poder público visitar as comunidades. Agora, a grande questão é se o usuário é problema de saúde ou é um problema de segurança pública. Né? Isso também que tem que ter um diagnóstico muito apurado. Exatamente. Nós temos hoje, muitas vezes, aquele usuário que é chamado, né, de o vapor, o avião do tráfico, ele está numa dupla condição. Ele consome e ele vende para alimentar o seu vício. Então, é óbvio que nós precisamos de Estado, como disse o doutor Amilcar de novo, um Estado presente nessas comunidades, não só pelo viés repressivo, mas também, mas sobretudo pela dinâmica eu sei que nós estamos em cima da hora, né? Isto. Esses dias, houve um empresário de Caxias que disse assim, nós temos muitas vagas, o problema é que as pessoas que chegam até aqui não são qualificadas. Capacitação. Sim. Né? E aí nós temos aqui, no presídio, 80% dos presos apenas qualificação. no máximo ensino Claro. fundamental, sem capacidade, Sim. né? Para chegar aos postos de trabalho. O que essas pessoas são? São mão de obra da construção civil. Bom, né? a gente queria que você prestasse atenção nessa conversa e aqui a gente pode dar uma dica. Está disponível, professor Pazinato? Onde é que a gente vai pode entrar achar? agora à noite do site do Instituto Fidedigna. Pode botar no Google, Instituto Fidedigna. Perfeito. Vai levar ao nosso site, vai ter um banner lá, é só clicar e a íntegra da agenda estará lá. Olha, sugiro a leitura para que você fique atento, então, ao que os candidatos, em qualquer esfera, vão nos trazer de propostas, né, para a segurança pública. Lembrando, e aí deixo o meu recado final, já está na tela ali, professor Pazinato, que quando você prestar atenção em algum candidato, se ele não falar especificamente em, por exemplo, dobra de efetivo... Quando ele falar em saúde, quando ele falar em educação, ele está falando de segurança pública. E é aí que a gente tem que prestar atenção também. Saneamento básico, ele está falando em segurança Também pública. está falando, claro. Em dignidade para as pessoas, o que vai levar à segurança Agora pública. tem que ter cuidado quando ele falar, não, eu vou dobrar o efetivo. Bom, ele não sabe o que está acontecendo. Não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está acontecendo. Doutora Amilcar, muito obrigado pela presença. Sempre à disposição. Professor Pazinato Muito obrigado, também, da mesma forma. E até um próximo encontro. Muito obrigado.